Olá pessoal, voltamos à nossa aula e nós já fizemos a solução do programa que faz a busca por uma determinada sequência na memória e agora nós vamos retomar aquele programa que procura fazer a soma de um determinado número de elementos que a gente tem numa série. Tá? E esse é o código do programa, mas eu pretendo explicá-lo usando a minha lousa para vocês. E, portanto, antes de falar sobre o programa, vamos aqui através da lousa entender alguns detalhes importantes. A minha série ela é composta pelos números 1, 4, 10, 22 e assim em diante. Acontece que eu ainda não sei a lei de formação da minha série. Ou seja, eu conheço 4 elementos da série, mas eu não sei como calcular o 5º elemento dessa série, né? Então eu preciso descobrir como é essa minha série, qual é a cara da minha série. E eu afirmei para vocês na aula passada que essa nossa série ela poderia ser considerada uma sequência linear, onde o próximo elemento da série ele é a soma de uma constante mais, deixa eu escrever em outro lugar, aqui não vai ficar legal. Então, recapitulando, nessa nossa série eu afirmei para vocês que o próximo elemento da série, que eu vou chamar de xn mais 1, é igual a uma constante mais outra constante vezes o elemento anterior da série. Notem como isso faz sentido, pessoal. O próximo é o anterior vezes alguma coisa mais uma outra coisa, mais uma constante. A questão agora é como eu calculo essas constantes A0 e A1. Tá? Isso, pessoal, é um problema de matemática, de álgebra linear, inclusive acredito que vocês já estudaram, mas vamos rever isso daí. Tá? Eu vou modelar esse meu problema da seguinte forma. Eu sei que depois do 1 aparece o 4, não é? Então eu vou usar esses dois valores aqui na minha série. Então, olha, se isso é verdade, se depois do 1 vem o 4, eu posso dizer que o 4 vai ser igual ao tal do A0 mais A1 vezes 1. Tá certo? Mesma coisa eu posso falar do 10 em relação ao 4, né? Se o 10 é o meu próximo número, então ele vai ser igual a esse tal desse A0 mais A1 vezes 4. Tá? E olha, como a gente fez há poucas aulas, aqui eu tenho um sistema linear com 2 equações e 2 incógnitas. Então é molezinha para eu descobrir os valores de A0 e de A1. Como eu vou descobrir esses valores? Muito simples. Eu vou fazer essa equação menos a de cima. Então, olha, ficaria assim. 10 menos 4 são 6. A0 menos A0 dá 0. E A1 vezes 4, ou 4 vezes A1 menos A1, dá 3 vezes A1. Correto? Então, olha, 6 é igual a 3 vezes A1. Portanto, deixando o A1 sozinho, A1 ele vale 6 dividido por 3, que é igual a 2. Beleza, descobri o valor do A1. Como é que eu vou descobrir o valor do A0, gente? Olha, volta na primeira equação. 4 igual a 0 mais A1 vezes 1. Se eu sei o valor do A1, eu vou substituir ele nessa equação. Então, 4 vai ser igual a A0 mais... A1 vale 2, não é? 2 vezes 1. Então, 4 vai ser igual a A0 mais 2. Portanto, deixando o A0 sozinho, A0 é igual a 4 menos 2, ou seja, A0, por coincidência, claro, também vale 2. Portanto, a nossa série, voltando aqui para cima na lousa, ela vai ser igual a... Vou escrever a minha série, portanto, da seguinte forma. X
n mais 1 é igual a 0. 2 mais a 1. 2 também, vezes xn. Está aqui. Tá? Então, essa é a equação da minha série. Vamos ver se isso daí está certo? Olha, se eu colocar o 1 aqui, olha, 1 vezes 2 mais 2 dá 4. Correto, né? 2 vezes 1, 2. 2 mais 2 dá 4. Se eu colocar o 4 aqui, olha, 4 vezes 2 são 8. 8 mais 2 são 10. Bateu de novo a sequência. Se eu colocar o 10 aqui, olha, 10 vezes 2 são 20. E 20 mais 2 são igual a, isso é igual a 22. A gente não tinha o quinto elemento, né? Vamos calcular esse quinto elemento agora. Então, olha, 22 vezes 2, isso daí vai dar 44. 44 mais 2 são 46. Então, olha, na sequência, aqui eu teria o 46. Correto, pessoal? Então, olha, agora que eu sei a lei de formação da minha série, fica fácil eu calcular a soma dos elementos dessa série, não é? Deixa eu apagar a lousa, só para ficar algo mais limpo, né? Para a gente agora entender o conceito da soma da série. Então, olha, vou escrever minha série aqui de volta, não é? 1, 4, 10, 22, a gente achou 46, não é? E assim por diante. Se eu quiser a soma dos dois primeiros elementos, então essa soma vai ser 1 mais 4, que dá 5. Se eu quiser a soma dos três primeiros elementos, então essa soma vai ser 1 mais 4 mais 10, que é 15. Se eu quiser a soma dos quatro primeiros elementos, então essa soma vai ser 1 mais 4 mais 10 mais 22, 15 mais 22, 37, né? Isso. 15 mais 22, 37. Se eu quiser a soma dos 5 primeiros elementos, isso aí vai ser igual a 1 mais 4 mais 10 mais 22 mais 46. Isso daí vai dar 83, né? 46 mais 37, 76, 80, 83. Isso aí. E assim por diante, pessoal. Então, dessa forma, eu consigo calcular os elementos da minha série e a soma de elementos, de quantos elementos eu queira dessa minha série. Ok? Agora dá para a gente voltar e falar do programa. Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. O programa é bem simples, viu, gente? Ele não tem muito segredo, não. Ok? E como vai funcionar esse programa? Seguinte, olha. A primeira linha é JMP2, ou seja, o meu programa vai começar a ser executado aqui. Por quê? Porque na linha 1 eu tenho esse 5, e esse 5 significa que eu quero somar o quê? Os 5 primeiros elementos da série. Ok? Então, olha, beleza, na linha 2, né, load 1, carreguei 1. Vamos escrever aqui, ó, AX, BX, CX e DX. Carreguei 1 no AX e store BX, store CX, store DX. Ou seja, estou copiando esse 1 em todos os outros registradores. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque eu vou comparar agora o que tem no AX com com o que tem no endereço 1 da memória. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque, por exemplo, se eu coloquei ao invés de 5 aqui, se eu tivesse colocado 1, então eu queria saber a soma
de todos os primeiro elemento, né? Não fica até meio sem sentido falar. A soma de todos os primeiro elemento da minha a sequência. E o primeiro elemento é 1. E a soma do primeiro elemento, claro, é 1, não é? Então no dx, que é onde eu vou guardar o meu resultado, eu já teria esse valor 1. Tá certo? Só para ilustrar, pessoal, o bx ele vai guardar para a gente o índice do elemento da minha série. O cx ele vai guardar o valor do elemento. Então, olha, o primeiro elemento da minha série vale 1. Tá? Se bx vale 1, se cx vale 1, eu estou querendo dizer que o primeiro elemento da minha série vale 1. Tá? Portanto, a soma de um único elemento é 1. Correto? Então, olha, se lá na minha linha onde tem esse dB fosse 1, eu já encerraria aqui o meu programa pulando para a linha 17, né? HLT, e aí acabou. Tá? Só que não é bem assim. Então, olha, eu preciso passar para o próximo elemento. Tá? Como é que eu calculo o próximo elemento? Bom, o valor do elemento está no Cx, correto? O valor do elemento da minha série está no Cx. E eu tenho que fazer o que para calcular o próximo? Voltando mentalmente ao que a gente acabou de fazer. Nessa nossa série, o próximo elemento é 2 vezes o valor do elemento atual mais 2. Então, olha, Cx ele guarda o valor do elemento, né? Portanto, para fazer cálculo, eu vou colocar o valor do Cx em Ax, e agora sim, para calcular o próximo elemento, olha, eu multiplico o que tem em Cx, perdão, o que tem em Ax agora, né, por 2, ou seja, 2 vezes 1, 2, e somo 2. Então agora, o meu Ax, ele tem 4. E isso eu guardo em Cx. Então aqui, olha, eu estou, vamos riscar esse cara, eu estou colocando o próximo elemento, que é 4. E agora, o que é que eu faço? Eu tenho que somar esse elemento com aquilo que já estava guardado em dx, que era a soma dos elementos que eu tinha até agora. Então, olha, 4 que eu tenho no Ax mais 1 dá 5. E esse 5 eu vou guardar em dx. Então, agora a minha soma dos elementos vale 5. Ok? Incremento o bx, ou seja, eu já somei o primeiro e o segundo. Então está aqui. Load bx e salta para 6. Por que eu faço isso? Load bx e salta para 6. Para saber se eu já calculei até o elemento que eu indiquei aqui. Olha. Se eu ainda não calculei, e isso é fato, né, porque eu estou no elemento 2 ainda, então o que é que eu faço? Eu trago para o registrador AX, tá? De novo o valor que está em Cx, que é o número atual da minha série, né? 4. Trouxe para o AX, multiplica esse valor por 2. 4 vezes 2, 8. Agora soma esse valor com 2. 8 mais 2 são 10. Então eu tenho 10 no meu AX. Guarda esse valor no Cx, ou seja, esse é o próximo elemento da minha série. 10. Notem que está aparecendo a série aqui no Cx mesmo, né? Soma esse elemento que você acabou de calcular com aquelas somas parciais que você já tinha feito e guardado em dx. Então, olha, 5 mais 10 agora são 15. E guarda esse 15, que é a soma feita até o momento, em dx. Incrementa o bx, para dizer que você já calculou agora até o terceiro elemento. Carrega o bx em Ax e salta para a linha 6. Na linha 6 eu comparo o que tem em Ax, 3 agora, né? Aqui não é mais 10, é 3, né? Que eu acabei de colocar o que estava no bx em Ax. Com esse valor, para saber se eu cheguei no final do meu programa. Se eu cheguei, eu vou lá para o Route. Se eu não cheguei, olha, de novo, traz o conteúdo de Cx, que é o elemento atual da série, para o registrador Ax. Isso é igual a 10, né?
multiplica esse valor por 2. 2 vezes 10 são 20. A esse valor, soma 10. Soma 10. 20 mais 10, 22. E guarda isso em CX. 22. Está aqui. Soma esse valor, soma esse elemento atual da série com as somas parciais que você já tinha feito. 15 mais 22 são 37. E guarda esse 37 em dx. Opa, 37. Incrementa o bx. Era 3. Então agora eu calculei o quarto elemento. E vem aqui, volta e compara para ver se você já chegou no quinto elemento. Não, eu não cheguei no quinto elemento ainda, né? Eu estou no quarto. Correto? Estou no quarto elemento ainda. Então carrega o valor de CX em AX. No CX tem 22, põe esse 22 em AX. Multiplica isso por 2. 22 vezes 2, 44. Soma 2, 46. Salva esse valor, né, 46, no CX. Ou seja, na minha série, depois do 22, vem 46. Soma esse valor com as somas parciais que você já tinha em dx. 46 mais 37, como a gente viu, são 83. Guarda esse 83 nas somas que você fez. Incrementa o bx. O bx vale 4, então agora ele vai passar a valer 5. Carrega bx em AX, vai ter 5 agora no AX, e pula para a linha 6, aqui. Compara o que tem no AX, que é 5, com esse valor que você tem no DB. Opa, é 5. Well, se é 5, então agora eu vou para a linha 17 e encerrei o meu programa. Portanto, olha, a soma dos 5 primeiros elementos da minha série está guardada no dx e vale 83, como a gente previu nos nossos cálculos aqui. Tá? Como a gente previu aqui. Ok? Rodando o programa, pessoal, rapidinho para a gente não perder muito tempo, né? Ele tem que confirmar isso, olha. Eu quero a soma até o quinto elemento, né? Então eu fazendo essa soma até o quinto elemento, no registrador dx tem que aparecer 83. Vou apagar aqui só para rodar de novo e tá lá, olha. O último elemento, ou seja, o quinto elemento, o índice é 5, o elemento é 46 e a soma de todos os elementos até o quinto é 83. Tá certo? De novo, pessoal, o índice do quinto elemento, aliás, o valor do quinto elemento é 46 e a soma dos 5 primeiros elementos é 83, como está aqui. Correto, pessoal? Vou parando por aqui, já já a gente continua. Até mais!